Hoje, o título do artigo, lembrem-se, todas as segundas eu entro ao vivo às 9 horas da manhã, comentando o artigo que já pode ter sido publicado ou que eu publico toda segunda-feira no site panelaspernambuco.com. O site Panelas Pernambuco, ele abre espaço para qualquer um que queira fazer, tá bom? Então, não pense que tem alguma coisa a ver como é o caso de rádio ou televisão, os impedimentos, né, para candidatos a vereadores ou pré-candidatos a vereadores. Isso não existe, tá bom? Então, qualquer um poderia escrever. Primeiro, seria difícil porque a prefeita não sabe falar, né, que sabe escrever. E a maioria dos vereadores também são analfabetos. Principalmente o líder dos pinguins. Mas vamos lá. Vamos para a leitura do artigo de hoje. Panelas. Esse é o título, tá? Panelas. A mentira como política de governo. A principal política de governo da Prefeitura de Panelas é a mentira, né? Então, esse é o título do artigo. Panelas, mentira como política de governo. Vamos lá. Escrevi sobre as mentiras como política de governo, salvo engano, em 2014, quando provei que o desgoverno municipal tinha mentido sobre o próprio plano de governo. O artigo do referido texto foi intitulado Mentiras Documentadas. Está publicado para todo mundo ver se quiser comprovar há 4 anos. Na verdade, não. Há 6 anos atrás, né? Mentiras, a política como mentiras documentadas, o título do texto. Como na época a questão era bastante complexa, poucos tiveram interesse em analisar o fato. Desta vez, a gestão municipal resolveu escancarar e publicou a mentira no Diário Oficial dos Municípios. E secretários ou diretores mentiram também sobre um processo judicial eleitoral. Vejam que a governanta já é mentira em si mesma, né? A própria governanta da cidade já é uma mentira em si mesma. Isso nem mesmo ela nega. Abro aspas aqui para a prefeita. Podem me chamar de laranja, banana, salada mista. Eu não quero saber, disse a governanta da cidade. O resto nem precisou ninguém dizer. Bastou o ex-prefeito, o senhor Sérgio Miranda, ir na Agreste FM, rádio de Cupira líder em audiência, várias vezes se comportar como prefeito, falar como se prefeito fosse e até mesmo usurpar a função de prefeito numa reunião feita entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Sindicato dos Servidores Municipais. Uma mentira aqui, uma mentirinha ali, uma grande mentira lá, tudo conforme já sabíamos e até esperávamos. Mentiras sobre a Previdência, a situação econômica da Prefeitura. Lembrem-se, Panelas tem mais dinheiro do que Caruaru. A administração, o desenvolvimento e etc. O que ninguém esperava é que mentissem até sobre o clima. Começou com uns funcionários, primeiro um dos funcionários, que recentemente numa tentativa de debate nem sabia, pelo que aparentou, onde trabalhava. O senhor Ubirajara Sá, popularmente conhecido como Neca, havia publicado em suas redes sociais que o festival de lives não havia ocorrido por causa de uma denúncia da oposição. Questionei quem da oposição teria feito, já que em Panelas quem inventou esse negócio de festival de lives foi Pedro Lima, presidente do movimento cultural, tido como da oposição. Não faria sentido denunciar algo que para a própria oposição, além de não haver ilegalidade, era o que queríamos meses antes da prefeitura ter a ideia, né? Não demorou muito para que outro funcionário, Tiago Wesley, que apesar de responder um inquérito por aliciar um menor, continua à frente da coordenação do Núcleo Jovem, decidiu fazer sua contribuição com a mentira de que alguém da oposição entrou com ação para impedir a live dos artistas. Resultado, a sentença foi publicada e a verdade apareceu. Não foi ninguém da oposição que fez alguma coisa para impedir a live dos artistas, mas a própria prefeitura que pediu um parecer à Justiça Eleitoral. A forma como organizou deixou claro a qualquer um que entenda o mínimo de direito que a intenção era não fazer mesmo. Se você, caro leitor, acha que não pode piorar, é bom esperar,
porque piora mais ainda. Vejam, mentiras sobre a situação econômica, dizendo que Panelas tem mais dinheiro do que Caruaru. Mentiras sobre a live dos artistas, dizendo que foi a oposição que cancelou. Mentiras sobre a prefeita que não é prefeita. Mentiras sobre o direito dos professores. Mentiras sobre um monte de coisa. E aí vem a pior delas. Este ano foi o ano de muita chuva, inclusive vários alagamentos nas estradas de todo o município. Por onde se andava, Cocão, Brejinho, Jundiá, Bola, Malhada de Areia, Lagoa do Mato, Caninana, enfim. Eu só coloquei os lugares que eu andei, tá bom? Para eu saber que eu tá falando com conhecimento de causa, né? Enfim, todos os lugares do município foram atingidos pelas chuvas fortes. Sempre que reclamávamos das condições da estrada, diziam: choveu muito, é assim mesmo. Até aí tudo bem, já que as estradas do município são parte do projeto Estrada Sorrisal, dissolve na água. O que não se esperava era que a própria prefeitura, que alegava condições ruins das vias do município, decretar estado de emergência por falta de chuva. Acreditem, ali é demais. É um insulto ao povo. Não é somente uma forma de burlar a lei, mas de ofender a população e sua inteligência. A escassez de chuva está este ano? Como? Em que mundo o desgoverno municipal vive? Infelizmente, a prefeita e seus funcionários não se comportam como governo, mas como oposição da oposição. O que foi dito aqui foi baseado nas postagens dos próprios funcionários, foi baseado no inquérito civil, o inquérito da Polícia Civil, viu? Na sentença judicial e publicação em diário oficial. Nada foi inventado. Quando os serjanistas tentam contra-atacar, precisam criar factoides para ofender pessoas em vez de argumentos. Criam fakes sobre ações judiciais, sobre o clima e sobre, inclusive, quem governa. Inventaram fakes também sobre quem faz a oposição. Creio que saibam que isso é crime, já que um dos que estão na cúpula está indiciado por injúria contra mim. Eu já indiciei um cidadão, não sei se a intimação já chegou, logo ele vai saber. Injúria contra mim, eu espero que estejam dispostos a enfrentar as consequências por uns 10 anos no judiciário, porque eu estou disposto a enfrentar e frequentar o judiciário por mais uns 50 aninhos, né? Então eu espero que eles estejam dispostos a passar pelo menos 10 em um dos processos. Então é isso, minha gente. Panelas, mais uma vez, vejam só, existe uma diferença grande entre o que eu estou fazendo aqui nesse artigo e o que eles fazem. De um lado, eu escrevi um artigo eu tenho provas, eu tenho o número do inquérito civil, da Polícia Civil, sobre o aliciamento, tenho vídeo do fato que ocorreu, do menor tomando bebida alcoólica e o cidadão mandando ele beber, mandando ele virar, eu tenho esse vídeo, tem a sentença, isso tudo vai ser publicado, tirando o vídeo do menor, que não pode a exposição do menor não é possível, mas se a mãe autorizar eu posso, porque é óbvio que a mãe teve que ajuizar a ação para representar o menor, eu posso publicar o número do inquérito, não tem problema, mas eu vou publicar aqui o print do cidadão dizendo que era a oposição que tinha feito a denúncia para que não houvesse lives, o print do NECA dizendo que a oposição foi quem fez a denúncia, e vou colocar também na íntegra a decisão judicial, a decisão judicial da Justiça Eleitoral, dizendo que foi a própria prefeitura que pediu parecer, tá bom? E digo mais, vou publicar também o decreto da prefeitura dizendo que não choveu em Panelas nos últimos meses, que estamos em um estado de emergência, a população do sítio está vivendo uma seca tremenda, prejudicando a agricultura familiar, né? Então, por aí. Enfim, de um lado, eu venho aqui com meu rosto aqui na live, fica gravado, é publicado no YouTube depois pelo Panelas Pernambuco. Provo, mostro os prints, as provas, o processo, tudo. E do outro lado, o que é que eles fazem? Constroem fakes
geralmente perfis fakes, porque não tem coragem de mostrar a cara, eles têm vergonha da ideia que eles defendem, se é que defendem alguma ideia a não ser a eternidade do coronel no poder, né? A não ser isso, não sei, nunca me apresentaram outra ideia dos serjanistas, nunca vi outra. E essas ilusões de que o município está ótimo, essas fantasias, essas quimeras de que está tudo perfeito no município e que a administração é um grande exemplo, inclusive para outras. Então eles criam esses fakes. Quando não criam fakes, o que é que eles fazem? Usam a minha voz de artigos que eu já publiquei há 3, 4, 5 anos atrás. Por quê? Porque eles não têm voz. Porque eles não têm argumentos. Porque eles não têm nada. Então o que é que eles fazem? Eles usam a minha. Pior, não usam na íntegra. Eles cortam os pedaços, o que configura uma das 3 espécies de fake news. Cortam em pedaços esses áudios para parecer que eu falei alguma coisa que eu não falei. E vejam que são áudios que eu poderia ter apagado assim que eu iniciei minha pré-campanha ou a aliança com o Rubem Genilson. Mas eu mesmo deixei gravado. Pior, além de deixar gravado, eu republiquei em um podcast. Porque eu não me envergonho da minha história nem das bandeiras que eu defendi. E a maioria das minhas opiniões, das minhas análises, eu acertei 100%. Tá lá, é só você olhar. A maioria das minhas análises foram precisas. Por isso que eu não tenho vergonha, independentemente de que lado esteja. Eu falei que Fred foi um bom administrador e um péssimo político na época, e a minha opinião não mudou nada. Não é porque ele veio no Café com Política ser entrevistado, não foi um debate, foi uma entrevista, que a minha opinião mudou sobre isso. Não é porque mudou, claro, em algumas situações. Por exemplo, o Rubem era bajulador do ex-prefeito e deixava o prefeito atropelar a carreira política dele. Como é que eu vou ter a mesma opinião se o Rubem mostrou que não vai deixar o coronel atropelar a vida política dele? Não dá para ter mais a mesma opinião. É óbvio que tem que mudar porque o Rubem mudou de postura. Mas na época, é só você lembrar da história. Quem deveria ter sido vice na época, ou o Ivan Nogueira, ou o Rubem, ou o Genilson. Não foram. Então é óbvio que eu fiz o quê? Fiz uma crítica precisa para aquele momento. Mas naquele momento a situação mudou. Genilson se prostou contra o desgoverno, evoluiu muito mais do que o ex-prefeito, infinitamente mais. Mostrou que tem a capacidade de não só de administrar uma Câmara com perfeição, dando aula ao ex-prefeito que nunca soube administrar uma prefeitura. Mas se comportando como um político de primeira grandeza, de primeira linha. Se Genilson mudar, pode ser que a opinião mude. Mas enquanto isso, o que nós temos são os fatos. E o fato é, melhor presidente da história da Câmara e ponto final. E quem disser o contrário que prove. Porque nós temos um parecer do Tribunal de Contas, um parecer técnico, não político, dizendo que ele realmente é um ótimo administrador. Então o cara vai dizer que ele não é e eu vou mostrar o parecer que é e o cara tem que me apresentar uma prova. Qual é a prova? Aquela que os 3 patetas arrumaram no próprio... Vejam só, se os 3 patetas foram no site da Câmara, pegar uma prova de um aluguel de um carro, pegar uma prova de um empenho, é óbvio que eles já estão comprovando que a administração da Câmara é transparente, porque eles pegaram no próprio site da Câmara. Agora vá você, cidadão, pegar uma informação no site da Prefeitura. Você vai ver que o site ou está em mandarim, é sério isso, nós temos prints. O site escrito em chinês, acho que contaminou-se com coronavírus. Ou ele nem existe mais, como a maioria das páginas da prefeitura sumiram. Né? Quiseram concentrar tudo em uma só e bagunçaram tudo, sumiu tudo. Ou seja, quando eles tentam provar que o que nós estamos falando é mentira, eles provam que o que nós estamos falando é verdade. Então aqui nesse artigo, você vê que eu apresento provas. As próprias imagenzinhas já são provas do que eu estou falando. Com exceção do aliciamento de menor, que não pode ser colocado, obviamente, o vídeo, porque tem um menor na imagem, né? E aí não pode. Claro que eu já pedi autorização à mãe para colocar a imagem do menino desfocada e ficar apenas os áudios lá. Mas ela até agora não autorizou, não me disse nada. Claro que eu vou entrar em contato de novo, mas o número do inquérito eu tenho. Claro, não tive acesso, porque eu não tenho a procuração e é segredo de justiça porque tem um menor envolvido. Mas o doutor que está tomando conta do processo é o Edson Rufino. Ele é quem está à frente disso, que está advogando pela parte da criança. Então, minha gente, tá? Tudo é provado. Agora, o que é que eles fazem?
Isso aqui é para atacar argumentos, viu? Eu não estou atacando pessoas aqui, não. Eu estou dizendo o seguinte. Parágrafo número 1. Mentiram em diário oficial, mentiram em plano de governo, mentiram no Facebook sobre a justiça eleitoral e tudo mais. Aí eu estou atacando. Parágrafo 2º. Eu ataco outro argumento. Mentiram também sobre o clima pelo diário oficial, dizendo que Panela não choveu faz tempo. No parágrafo 3º, eu estou dizendo, um dos funcionários, o senhor Ubirajara, né, publicou dizendo que a oposição foi quem fez a denúncia para derrubar a live dos artistas. E eu não estou dizendo que ele é um bosta, apesar de eu poder dizer isso, por conta da pífia argumentação que ele... A argumentação não, a falácia que ele fala. O que é que eu digo? Ele disse isso, e isso é mentira, porque a sentença publicada pela Justiça Eleitoral diz que é mentira dele. Então eu não estou atacando ele, estou atacando o argumento dele. Parágrafo número 3º, 4º, aqui já. Tiago Wesley, eu apresento um fato, é verdade, não é correto que alguém que seja, ainda que indiciado por ter oferecido bebida alcoólica a menor, continue à frente de um núcleo de menores. Né? Inclusive, nós ganhamos o selo Unicef, prefeito amigo da criança. Que é essa? Como? Claro, presunção de inocência. Presunção de inocência já está dizendo, é presunção. Agora vê o vídeo, você olha o vídeo, não tem o que presumir ali. Né? Mas continuam, enfim, deixando o camarada lá. Apresentei um fato, não ataquei ele. E olha que eu poderia fazê-lo. O que é que eu comentei aqui? A informação, atacando o argumento. Ele disse que alguém, inclusive ele coloca lá, oposição do ódio, que alguém da oposição ajuizou uma ação, alguma coisa assim, para poder barrar a live dos artistas. Mentira! A própria prefeitura pediu parecer. Eu vou publicar a sentença na íntegra aqui, em que o juiz diz, trata-se do parecer da prefeitura sobre a live. Ou seja, não sei se apagaram as postagens porque eu recebi os prints. Mas poderiam fazer uma retratação? Por quê? Quem é que ajuiza as ações, né, segundo o DECA, e quem é que denuncia a maioria das denúncias da prefeitura? Eu. Qual é o outro cabo que faz isso? Qual é o outro cidadão que é atacado por conta disso? Quem é que sempre busca o cumprimento da lei e sempre busca obrigar a prefeitura a cumprir a lei, com concurso, com guarda, com qualquer coisa, com perseguições? Eu. Então, o que é que parece? Tanto é que muita gente veio me procurar dizendo, pô, por que você fez isso? Olha aí, ó. Aí eu vou lá e publico a sentença. Nem uma notazinha de retratação. Vejam que quando eu errei no caso da secretária de saúde, que eu disse que tinha os funcionários da saúde fazendo política de casa em casa, eu publiquei uma nota, uma errata, uma nota de retratação dizendo, não são funcionários da saúde. Foi apurado melhor, os funcionários são da educação. Eu corrigi a informação. Mesmo que eu não seja jornalista, eu tenho a obrigação de passar a informação correta. Não é? Agora, por que eles não publicaram uma errata também, dizendo assim, olha, não foi a oposição, tratou-se de um parecer apresentado à Justiça Eleitoral pela Procuradoria do município. Mas não. Ou apagaram, não sei, ou chegaram lá ou está lá ainda, né? Então vejam, sempre buscando um factoide para poder atacar a oposição. E depois, no parágrafo 5º e 6º, eu digo o óbvio, né? Eu digo que choveu muito no município, não tem nada a ver esse decreto mentiroso aí. Minha gente, como é que você publica um decreto no Diário Oficial dizendo que em Panelas não choveu nos últimos meses? Como? Se os outros... Esse Diário Oficial já está dizendo, é oficial. Se os outros municípios veem isso, eles vão ficar perguntando, meu Deus, choveu em Cupira, o cupirense vai dizer, pô, mas choveu aqui pra caramba. Jurema vai dizer, poxa, mas choveu pra caramba aqui. Lagoa dos Gatos vai dizer, rapaz, mas choveu muito. Altinho choveu demais. Em Panelas não choveu. Será que houve um desmembramento, né? Ou sei lá, um aluvião, alguma coisa nesse sentido, e mandou Panelas para o sertão de Pernambuco? Será que Panelas não fica mais no Agreste? Minha gente, do mês de maio até agora está chovendo. Foi um dos... Inclusive, nós mostramos aqui, através do índice pluviométrico, fizemos um cálculo que eu vou publicar também,
uma tabelinha mostrando a frequência de chuva anual. Existe esse índice. E eu vou provar aqui, além de provar, não precisava provar porque, porra, todo mundo tá vendo, né? Todo mundo tá vendo que choveu. Mesmo assim, eu vou apresentar a tabela, o índice pluviométrico da cidade, os estudos que mostram que Panela choveu. Inclusive é a mesma coisa que eu estou juntando para a denúncia no Ministério Público e no Tribunal de Contas sobre hoje mesmo, hoje. Inclusive, eu não sei ainda, eu vou passar aqui a primeira mão para vocês, talvez eu precise ir para Recife para trabalhar, porque não estou conseguindo trabalhar em Panelas e eu preciso pagar minhas contas. Então, eu vou ver aí o que é que eu vou fazer. Se eu vou prestar algum serviço a algum escritório, serviço externo, né? Algum escritório no Recife ou em Caruaru, talvez eu tente em Caruaru, porque não tá dando aqui para trabalhar, infelizmente, por conta da pandemia e por conta da questão política também, que o pessoal fica o tempo inteiro me chamando, eu não posso ir, eu tenho essas denúncias para fazer. É o que eu sempre falo para vocês, olhem só, antes de eu concluir aqui. As pessoas me admiram pelo que eu faço, pelo meu trabalho intelectual aqui, né? Certo. E ao mesmo tempo elas querem que eu esteja perto delas. Pierre não me visita, Pierre não vai na casa do povo, Pierre não sei o que lá, Pierre não sei o que lá. Então, Pierre... Minha gente, se eu não estiver aqui na minha oficina, trabalhando, como é que vocês vão me admirar pelo que eu faço se eu não vou estar fazendo o que eu faço? Não tem como eu visitar a casa da maioria das pessoas durante 24 horas por dia e trabalhar aqui ao mesmo tempo. É um trabalho que exige concentração, esforço, às vezes ficar sentado por horas, não é? Então, é meio que dissonante o que as pessoas querem de mim, o que elas precisam e o que eu posso fazer. Mesmo assim, eu marco, eu estou agendando para ir de casa em casa, para ir para visitar as pessoas. Entende? Só que assim, não são visitas eleitoreiras. Eu não quero fazer visita de eleição. Entendam, eu estou defendendo uma postura diferente das outras pessoas. Vocês viram, testemunharam, são testemunhas, vereadores que apareceram há 4 anos atrás e votaram na casa de vocês agora. É ou não é? Estou mentindo? Tem pessoas aí que pela primeira vez, 4 anos depois, vão receber a visita do camarada. Não é? Isso é verdade, acontece. Pelo amor de Deus, não digam que eu estou mentindo nessa não. Que muitos já me reclamaram. Então, o que é que acontece? Eu estou fazendo uma agenda na casa das pessoas que estão me convidando. Eu não estou me oferecendo para ir na casa de ninguém, viu? Não. Pessoas estão me convidando. Quando elas me convidam, eu anoto na agenda para ir agora e anoto no calendário do ano que vem. Por quê? Porque eu pretendo, eleito ou não eleito, né? Não importa, as eleições não começaram ainda, eu pretendo frequentar esses lugares anualmente para saber qual a demanda, quais os problemas, ou para continuar informando no Café com Política, caso não eleito, ou para poder fazer o trabalho de edil caso eleito depois que for lançada candidatura e se a população escolher. Agora é claro, vejam só, o que eu posso fazer, porque tem gente reclamando, mas você às vezes critica o Rubem, às vezes critica o Genilson, às vezes critica o Lourinho, às vezes critica o seu. Minha gente, vocês têm que pegar uma folha em branco, assim, uma folhinha em branco, fazer uma coluna, uma lista no meio, e colocar defeitos e qualidades de Pierre. É um pacote. Não dá pra... Eu não sou perfeito, não. Eu tenho um monte de defeito, viu? E tem coisas que não são defeitos, mas que as pessoas não gostam. E eu sinto muito. Eu sou isso aí. É um pacote fechado. Eu não vou fingir que sou outra pessoa e nem vou agora na casa de alguém que eu não iria o ano que vem. Eu não iria o ano passado. Porque isso é fake. Isso é mentira. Entende? Eu não vou iludir ninguém. Eu sou isso aqui. E aí, se representar as pessoas, elas que votam. Eu não pretendo enganar ninguém. É como eu falei, advogado é advogado em qualquer canto. Professor de filosofia é professor de filosofia em qualquer canto. Eu vou ganhar minha vida em Cupira, aqui obviamente, dependendo de quem ganha, vai ter espaço, em Jurema, em Caruaru, em Recife. Claro que para longe eu não vou mais. Minha casa vai ser aqui. Eu vou morar em Panelas, como eu estou morando já.
Eu vou advogar em Caruaru, advogar em Recife, dar aula em Caruaru, dar aula em Recife, dar aula em qualquer lugar. Né? Eu nunca recebi R$ 1 de dinheiro público. R$ 1. Não fiz faculdade com fiéis. Foi trabalhando, pegando dinheiro emprestado, pagando e se virando. Eu fiz minha faculdade todinha com meu dinheiro. Nunca precisei de dinheiro público. Estou com 33 anos. E muito bem. Então, eu não vou precisar. Não é isso que vai me acabar com a minha vida, né? Então entendam isso. O que eu estou tentando fazer é uma forma, em primeiro lugar, acabar com a safadeza da política partidária. De vereador que aparece agora e não aparece mais. Acabem com isso. E é o cidadão que acaba. Viu? Em segundo lugar, é mostrar às pessoas que quando se faz porque quer e não por interesse próprio. Aí, ó, a Ninja está assistindo e nós tivemos conversas como essa no pessoal, né? Mas concluindo aqui o artigo para não se estender demais. Vejam só. Resumindo tudo, eu vou publicar o texto e vou publicar as provas. Vou publicar tudo, né? Texto e prova. Agora, quando eles tentam fazer o fake deles, eles tentam atacar a pessoa. Vejam, já tentaram falar do meu carro, da minha secretária, tentaram falar da minha mulher, tentaram falar de mim, inventando, não, ele fez não sei o que lá. Só que assim, é como eu digo, não é o ano do serjanismo, viu? Não é. Na mesma semana em que eles estavam dizendo que eu era um advogado fracassado, que tinha vindo para São Paulo para a Panela me aproveitar, que tinha fracassado em São Paulo, na mesma semana, teve uma live com o presidente da Caixa dos Advogados de São Paulo, Leandro Nava, fez uma live com outros 2 grandes advogados de São Paulo, escritórios de renome no centro de São Paulo, dizendo, o doutor Pierre está online, foi meu aluno, um advogado brilhante, acabou com o argumento dos serjanistas. Apaga aquela porcaria logo ligeiro. Aí foram lá e apagaram. Aí disseram, não. Inventaram um monte de coisa, de mulher, de secretária, de carro, e passaram a chave no meu carro, arranharam a porta, tem foto, tem tudo. Eu até publiquei no grupo do 40 o arranhão que fizeram na porta daquele carro branco. Então vejam, aí a oposição é que é a oposição do ódio, né? Quando convém a eles, eles vão lá. Quem me acompanha sabe. A Alice muitas vezes acha um fake do nosso lado. Um fake que está elogiando a gente e descendo o cacete no serjanismo. O que é que eu faço? Eu vou lá e bloqueio o fake. Não interessa. Quem está com a gente mostra a cara. Esse é o primeiro mandamento do movimento cultural. Coragem, tem que mostrar a cara. Então eu vou lá e bloqueio o fake independentemente de lado. Recentemente publicaram um áudio do ex-prefeito em que ele diz que todos os panelenses são hienas. E eu fui lá, peguei o vídeo, mandei na minha lista de transmissão, nos meus grupos de WhatsApp, dizendo, esse áudio do ex-prefeito dizendo isso é fake. Ele não diz assim, ele diz assado. Aí fui lá e falei, que obviamente dá no mesmo. Ele fala que o pessoal da oposição é hiena e pessoas da oposição é metade da população praticamente, né? Então é a mesma coisa que dizer que o panelense é hiena, óbvio, é isso. Mas eu falei, ipsis literis, ele não disse isso. Ele disse tal coisa. E aí, quando eu erro na questão Sim, Josias está lembrando aqui. Usaram até o problema do meu pai, dizendo que meu pai, claro, usaram o alcoolismo dele, 2 safados pegaram lá, inclusive da minha família, pegaram um vídeo lá, filmaram meu pai embriagado, falando coisa comigo, porque eles disseram tal coisa de mim para o meu pai. Aí depois quebram a cara porque acharam que eu era intrigado do meu pai e acharam que a gente não ia conversar. Só que não tem intriga. Nós conversamos. Ele é quem me leva na casa das pessoas que me convidam. Pessoas marcam um encontro com ele, marcam um almoço com ele e meu próprio pai me leva. Eu trabalho em algumas ações para ele. Claro que ele, né, filho, é pro bono, mas eu trabalho junto com ele. Eu ajudo ele quando ele precisa, ele me ajuda quando eu preciso também, porque ele também é um polímata, ele faz tudo, né? Eu puxei a ele, se ele tivesse aquele dia, eu não sou cego para você puxar, mas enfim, ele é um polímata como a maioria da família é. Então, tentaram usar de tudo, para atacar a pessoa. E eu aqui que teria tudo para atacar as pessoas, até porque
tanto funcionário público quanto político, dependendo da situação, tem uma coisa que nós chamamos, o doutor Antônio, que é outro advogado também excelente, está aqui para provar. Quando é funcionário público ou quando é político, tem uma coisa que se chama exceção da verdade. Ou seja, eu poderia esculhambar que eles não podiam fazer nada. Não podia processar, a não ser que, obviamente, fosse em razão da função deles. Aí poderiam. Mas se for porque eles porque eles falaram isso aqui, eu poderia baixar o cacete, que não teria ação nenhuma. Diferente de mim, que o primeiro que fez um vídeo lá, doutor não sei o que lá, está respondendo agora, foi indiciado por injúria. E vai responder um processo criminal e vai responder um processo civil, que eu vou pleitear a indenização também. Porque usou o termo lá ainda para me ofender como advogado. E vou chamar o AB para conversa, vou chamar o Ministério Público, vou chamar ele que chama o Papa e pronto. É como eu falo no final do artigo. Minha gente, eu recorro até o Supremo, eu não pago advogado. Mas eu quero ver como é que essa turma vai se livrar. Se inclusive depois de perder a eleição, o coronel vai patrocinar advogado para eles até o Supremo. Porque se eu luto pelo direito dos outros como eu luto, imagine o que é que eu não faço pelos meus. Né? Então, eu espero que esses que estão inventando fakes, usando a minha imagem, usando a minha voz, fazendo fake, construindo factoides, eu espero que eles estejam dispostos a brigar no judiciário por 10, 15 anos. Porque eu devo me aposentar lá para os 80, na área do direito. Então provavelmente eu tenho mais uns 50 anos aí para ficar brigando no judiciário contra eles. Viu? E sem pagar advogado, claro. Mas é sério, minha gente. O artigo foi publicado, em primeiro lugar, para que as pessoas entendam que elas não podem fazer tudo porque são funcionários públicos. Não é justo você ficar condenando a oposição, botando culpa na oposição. Quando, por exemplo, no caso da guarda, você poderia simplesmente ter argumentado. Por que não? Por que não dizer assim, olha, a lei, eles estão corretos, a lei diz que só pode ter guarda com concurso. Mas o nosso coronel não quer. Não custava nada dizer, o coronel não quer. Aí eles vão lá, mentem, passam vergonha, levam processo, um monte de coisa, e o cara vai lá na rádio e diz, o ex-prefeito, né, vai lá na rádio e diz, olha, não, realmente, a lei diz que é com concurso, mas eu não quero fazer concurso, porque aí eu não vou poder demitir. Ele vai lá e fala a verdade. Aí fica o outro cara passando vergonha lá, cometendo um crime de injúria, calúnia, difamação, enquanto o cidadão vai lá e desmente ele. Não, é porque não quer mesmo. Porque é melhor um guarda armado, é ex-policial, é melhor uma guarda ilegal, não quero uma guarda legal, eu acho que a guarda legal não funcionaria. É isso que ele vai lá e diz, a verdade, enquanto os outros ficam defendendo a mentira. Passando vergonha. Minha gente, esse artigo, eu quero que seja o último artigo em que eu cito o nome desses dois camaradas. Tá bom? Por quê? Por conta da publicação que eles fizeram dizendo que foi a oposição quem proibiu as lives, sendo que quem inventou o festival de lives foi Pedro Lima, minha gente, aqui em Panelas. Ele queria fazer no Festival de Jiricos. Final de abril, o Pedro Lima estava organizando o festival de lives. Sabe por que a gente não conseguiu fazer? Porque a gente não tem suporte. Inclusive procuramos artistas que são da situação e eles não quiseram vir, porque sabiam que iam ser perseguidos. Não deu para fazer o festival de live porque a gente não tinha aparelho. Agora a Alice mandou uma câmerazinha, eu comprei outra câmera, o Jota trouxe a câmera dele, agora tem um computador, vai ser formatado, a gente comprou outro computador aqui. Agora está melhorando a coisa. E tudo com dinheiro nosso, não tem político envolvido não. Rubem não deu R$1 para comprar uma câmera. Rubem não deu R$1 para comprar o computador, Genilson muito menos. E a gente também não pediu não. A gente não pediu. Muito pelo contrário, teve outros políticos que já ofereceram e para não ficar com o rabo preso a gente não aceitou. Pronto, políticos já vieram me dizer, ou alguns que eu não gosto da postura deles como políticos, que eu não concordo com a forma com que eles fazem política, me ofereceram, toma uma câmera, toma um dinheiro para comprar um computador. Não quero. Não quero. O Café com Política vai ser um programa para a vida toda. Café com Política ano que vem, quando acabar essa coisa eleitoral aí, vai ser transmitido por rádio. Rádio, FM. O Café com Política é feito para durar ad eterno.
Então, minha gente, sinto muito, mas é isso. Nós estamos trabalhando com a verdade dessa forma. Não tem outra forma de fazer, não. Só que quem não gosta, faça de outro jeito. Se você não gosta do Café com Política, ao invés de fazer live fake, web fake, fac fake, faça um programa para você e ao invés de ficar publicando mentira, fale a sua versão da verdade, se tiver, que a verdade é absoluta, e ela se relativiza de acordo com as relativizações. Né? Então, eu espero que seja a última vez que eu vou citar esses dois camaradas. Obviamente eu citei porque eu tenho prova que eles disseram isso. Né? Eu não sou besta também de botar o nome deles no artigo sem prova. É claro. Mas eu espero que seja as duas últimas vezes. As duas últimas vezes. Eu fui entrevistar, foi o Neca. Ele não sabia onde trabalhava. Lá na frente da prefeitura. Depois a Alice compartilhou o vídeo de novo. Onde é que você trabalha? Eu trabalho aí no gabinete. Minha gente, ele presta serviço no projeto ali. Trabalhava no projeto. Eu sabia quando eu perguntei. Mas ele não sabia. Todo mundo não sabe que ele vai bater ponto lá. Não é? Apesar de ficar vagabundando pela rua, para cima e para baixo, tomando conta do clube. A gente não sabe onde é que ele fica, mas nem ele sabia. Custava nada ele dizer: "Ah, eu trabalho ali embaixo, no projeto, é lá. Vinha aqui para uma reunião na prefeitura." Se fosse verdade, mas não era. Né? Não era. Então eu vou lá, vou entrevistar o camarada no meio da rua, vou entrevistar o outro. Eu poderia pegar, por exemplo, o Thiago Wesley e fazer um vídeo com ele na rua. Ele é funcionário. Eu iria no horário do trabalho dele, filmaria ele ali na frente do programa, onde era o, não sei se chama Prograp agora, onde é o núcleo, e ele não poderia fazer nada. E eu ia chegar perguntando sobre esse inquérito, perguntando sobre o vídeo que eu vi. E ele ia fazer o quê? Eu poderia mais uma vez pegar a Neca, eu já encontrei com ele várias vezes na rua. Poderia. Mas entendam, o objetivo não é exposição. Minha briga não é contra ele, ou contra o outro, ou contra o outro, ou contra o outro. Eles estão contra mim porque eu estou contra o Coroné. Eles estão funcionando como defensores do Coroné. A minha briga não é contra o povo panelense, nem contra nenhum cidadão. Não é justo que fiquem inventando mentira sobre a oposição, sobre mim, sobre quem quer que seja. Usando a minha voz, usando meus vídeos, usando hoje recortes de vídeos que na época eles não tiveram culhões para compartilhar. O vídeo sobre Rubem foi publicado quando o Rubem era assim, medroso, e estava lá se acovardando, pensando, ou se acovardando, ou tendo fé demais no Coroné, né? Que também tem essa. Todo mundo acredita demais nesse camarada. Acreditando que seria indicado como prefeito, que seria indicado, que conseguiria trilhar a carreira dele política aí como deve. Ele tem perfil para isso. Tem perfil para o executivo. Tenho certeza que vai ser um prefeito muito melhor do que Fred e muito melhor do que o Coroné. Do que o ex-prefeito. Não tenho a mínima dúvida que ele tem capacidade para isso. A mínima dúvida. Mas o artigo foi escrito quando ele era igual a esses safados aí que estão do lado do Coroné. Sim, e a opinião não mudou não. Quem mudou foi Rubem. Foi Rubem que acordou para a vida e disse: poxa, eu estou do lado de... O próprio Genilson falou recentemente, numa live aqui comigo. Ele mesmo disse. Ele disse: olha, teve coisas que eu, depois de sair de perto daquela criatura, eu vi que estava errado. Coisas que você já falava e eu não sabia. Tem muitos sergianistas que me encontram na rua, sergianistas não, eleitores, ex-eleitores, que dizem: ah, bicho, eu não sabia disso. Tu acredita? Alguns estão de fato inocentes, outros são cúmplices. Isso é inegável. Mas alguns de fato são inocentes ainda. Não sabe, não teve acesso à informação. Né? Muitos não tiveram acesso à informação ainda. Por isso que é importante repetirmos a verdade mais de 1000 vezes. Porque eles estão dispostos a repetir a mentira 1000 vezes para que ela torne-se uma verdade. E a gente tem que repetir a verdade para que ela torne-se um clichê. Se eles usam esses recortes como fake news, se eles recortam para usar uma voz que eles não têm, um argumento que eles não têm, uma ideia que eles não têm, uma capacidade que eles não têm, o que é que se pode fazer? Não é? Tirando elementos de dentro de um contexto
para colocar fora de contexto, para gerar celeuma dentro do grupo? Por que eles não usam a própria voz? Por que eles não defendem, já que o município está tão bem, não é? Um conselho aí para o marqueteiro serjanista. Já que o município está tão bem, vai mostrar o que está bom. Não é? Porque se eu virar a câmera agora, se eu inverter a câmera e mostrar a fachada do hospital aqui, vocês vão ver que eles botaram uma placa bem bonita no hospital e o telhado do hospital continua a mesma porcaria. Que já remendaram 24 vezes. Está cheio de pedra em cima. Não, melhor, eu vou fazer. Senão eles vão dizer que é mentira, né? Aqui, vou fazer. Olha aí, ó. A placa bem bonitinha e o telhado todo arrebentado. Olha aí, ó. Celular ruim do Natal pra foto. Olha lá, ó. Pô, mando uma foto pra vocês verem. Agora a fachada tá linda. Olha aí, ó. Fachada novinha. E aí, Pierre, tudo bom? Tá assistindo a live? Tá? Tá assistindo? Bora, companheiro, bora. Finalizar a live aqui. Olha aí, minha gente, vocês viram? Viram? A fachada nova e o telhado continuou todo arrebentado. Depois eu vou mandar uma prova para vocês, uma foto para vocês. Mas vejam, é disso o que eu estou falando. Quase todo dia tem gente em cima desse telhado do hospital e eles não consertam. Então, ao invés de ficar publicando fake, falando mal de mim, tentando dizer que fulano não sei o que, a secretária de Pierre é isso, a mulher de Pierre é isso, o carro de Pierre é aquilo, por que não arrumam isso aí e tiram uma foto no telhado bem bonito? Não é? Por que não sobe ali, troca tudo ali, troca essa maquiagem toda aí e depois tira uma foto dizendo, olha lá, compromisso com o nosso povo. Olha nós trocando o telhado por um novinho em folha. Né? Por que não? Fica com essa safadeza aí. Então basicamente é isso, minha gente. Essa foi a leitura do artigo de hoje. Fiquem com Deus. Lutem novamente até cordeiros virarem leões. Desculpem eu ter extrapolado, saí da leitura do artigo, mas é uma coisa que me deixa indignado, é quando ficam dizendo que eu disse uma coisa que eu não disse, que eu fiz uma coisa que eu não fiz, que ficam distorcendo as palavras. Isso me incomoda muito, muito. Tá bom? E eu, obviamente, não vou ficar calado diante disso, né? Nem quando vier da situação, nem quando vier da oposição, que também não me agrada muito, não. Viu? A postura da oposição em relação a... Vocês, enfim, acompanharam durante mais de 8 anos, 9 anos eu falando, inclusive sobre a oposição. Nós temos que lutar por panelas, temos que fazer um município desenvolvido, temos que desenvolver a nossa capacidade de resolver problemas, para que nós possamos inventar o que nós precisamos para nos manter firmes na condução do progresso do município. Esse negócio de política partidária, bandeira de A, bandeira de B, que se lasque. Temos que defender o desenvolvimento da população, o desenvolvimento do nosso povo. É por essa criaturinha aqui, ó. É por essa criaturinha aqui, ó. Não é? E por outros da nossa terra, que nós temos que lutar pelo futuro. Político vai, político vem, não importa. A gente é quem vai estar aqui, ó, panelense. Avante, avante, avante sempre.